Olá, bom dia, meu amor, minha querida, meu querido. Acho que nós vamos tentar fazer um mini grupo de oração para não dizer para você que é só a palavra de Deus e que eu vou falar para você. Eu peço que você ore a palavra de Deus, sinta a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, se sinta então aconchegante com ela, uma só vida com a palavra de Deus. Vamos cantar? Eu hoje passei perfume para você sentir o meu cheiro, cheiro de Jesus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Se eu ficar louvando, nós fazemos uma noite inteira de louvor, porque eu amo louvor. Louvor é uma oração a Deus duas vezes. Uma que você canta a música, que eu sou apaixonada por música, é uma forma de se comunicar. Se eu falar para você, lá, 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 eu estou me comunicando, mas você não sabe nada do que eu falei, mas eu estou me comunicando com você. Então a música, ela usa duas formas, o larará e a palavra. Então, quem canta, reza duas vezes. Então, louve, cante ao Senhor, ore ao Senhor com música. Quero falar para você que eu sou apaixonada por louvor, então eu vou falar para você da primeira carta de São João, hoje nesse dia 6 de janeiro, sábado, que seria a Epifania, quando os magos encontraram Jesus, quando Jesus foi revelado pela primeira vez à humanidade através dos reis magos, que nem judeus não eram pessoas do mundo, mas que estavam ligadas diretamente com a água, com o Deus Pai, com o Espírito, e descobriram Jesus. A primeira descoberta não foi do povo hebreu, foi do povo do mundo, os reis magos. E assim Jesus fica conhecido já pelos reis magos, por isso é a festa da Epifania. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio só com água, mas com água e com sangue. O Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. São três que dão testemunho de Jesus: o Espírito, a água e o sangue. Eles são unânimes, um só. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é muito maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Jesus, em Deus, faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E eu vos escrevo estas coisas, a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. O Salmo 147 está legalzinho, ele fala assim: glorifica o Senhor, Jerusalém, canta louvores ao teu Deus. Ele reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Vai falar mais coisas, né? Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. O evangelho de hoje, Marcos 1, 7 a 11, Marcos, já não estamos mais em João, vai falar o seguinte: naquele tempo João pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo, o Espírito com pomba descer sobre ele. E o céu veio uma voz que dizia: tu és o meu filho amado, em ti põe o meu bem-querer. E os monges que fizeram essa liturgia, eles entenderam a mesma palavra na carta lá de 1 João e de Marcos, que é o evangelista. Os dois estão falando a mesma coisa. E Deus, ele é simples.
Quando você planta uma árvore, ela cresce, pronto, e dá o fruto. Deus, ele é assim. Ele é sim certinho, mas ele também é bagunçadinho e ele é simples. Ele é simples e complexo. Então entenda o seguinte, quando João está falando, ele disse que quem crê no Filho, né, quem crê, quem é o vencedor do mundo, você vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você tem que acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Como? Veja bem, ele veio pelo Pai. Só que Pai é a água, que o Espírito pairava sobre a água, né? Antes, no início de tudo. Ali, João está falando que ele veio pela água e pelo sangue. O sangue é o ser humano. Ele é de Deus, do Espírito de Deus e do ser humano. Mas existe o Espírito Santo que veio de Jesus, quando Jesus, a caixinha preta de Jesus, que ele resgatou lá do Pai para todos nós, um Espírito novo. Esse Espírito dá testemunho do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo, o mesmo que pairava sobre as águas, no entanto, agora ele está diferenciadinho pela vida e morte redentora de Cristo e ressurreição. Então, o Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus, que é o Espírito do Pai, mais o Espírito do Filho que viveu e mais o sangue de Jesus que foi derramado na cruz como humanidade, a humanidade que Jesus viveu. Isso é muito lindo, gente. Esse é o testemunho. Eu tinha dificuldade para entender o que é testemunho. Como eu me converti, eu dizia, o que será que é testemunho? Testemunho é você, por exemplo, deixa eu te explicar. Se vai numa loja, por exemplo, que é tudo barato, tudo de qualidade e tudo é bom. Essa pessoa está dando um testemunho do que ela é. Você não vê a pessoa. Então, o testemunho é o que a pessoa faz, é o jeito da pessoa, é o que ela atesta. Por exemplo, vai um paciente no meu consultório, eu dou um atestado para ele. É um testemunho que eu dei do paciente estar no meu consultório. Isso é testemunho. Então, quem testemunha sobre Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, é o Espírito, é o Pai e é ele que é carne, o Filho de Deus. São 3 testemunhos. Eu sempre digo aqui para você, testemunho de 2 é verdadeiro. Se Jesus falar agora para você que ele vai voltar amanhã, ele tem que confirmar isso, como ele confirmou para Maria, que ele veio, mas ele confirmou em Isabel, confirmou em João Batista, ele então confirmou em Simeão, confirmou em Ana, confirmou hoje nos Reis Magos. Então, a gente pode ter certeza que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Menos os que não quiseram acreditar, esses não acreditaram. Mas Jesus dá testemunho do Pai e do Espírito Santo. E se você acredita em Jesus, que ele ressuscitou, você tem em você a vida eterna. O que é isso? Esse Espírito Santo de Jesus que te faz conhecer todas essas coisas. Se você não acredita na vida eterna, você não tem Jesus com você. Mas, gente, o demônio faz confusão, sim. Ele também fala para pessoas que acreditam na vida eterna e não acreditam em Jesus, para confundir as pessoas, entendeu? Eu conheço pessoas que se diziam ateias de filosofias e que não acreditavam na vida eterna, mas parecia que acreditavam. Não sei se você está entendendo essa confusão que eu estou fazendo. Mas para você acreditar na vida eterna, que não é do Paraguai, né? Você tem que acreditar em Jesus Cristo. Ele que resgatou para nós a vida eterna. É isso que João está falando. Se você acredita na vida eterna, você tem Jesus com você. Agora, tem gente, repito, que acredita e prega a vida eterna e não prega Jesus. Esse é do demônio. Esse é o mentiroso. Para você acreditar na vida eterna, quem resgatou a vida eterna para você foi o derramamento de Jesus, o sangue dele na cruz, para vencer a tua morte. E é nele que você vence a morte. Não é em você, nas tuas obras boazinhas, na tua irmandade, na tua fraternidade. Ninguém consegue chegar lá. Agora, você pode ter irmandade, fraternidade e caridade e dizer, não, eu não acredito em Jesus e na vida eterna. Isso é muito favorável. O que você não pode é dizer que acredita na vida eterna e não, essa vida eterna vem da onde? Sei lá. Gente, assim, então ele está dizendo ali, quem tem o filho tem a vida eterna, né? E quem não tem o filho não tem a vida eterna.
Não é hoje em dia bem assim. Se você faz caridade e Jesus olhar que você fez caridade como aquele bom ladrão no final da vida, que reconheceu Jesus o Salvador, você pode ter a vida eterna. Sim, é Jesus que vai decidir. Agora, eu quero dizer, para você ter a vida eterna, se você acreditar em Jesus, você tem que acreditar na vida eterna, na ressurreição da carne. Você tem que, na remissão dos pecados, pelaquela morte redentora, onde Jesus derrama o sangue. Entenda, por que Jesus morreu? Porque lá no deserto eles estavam sendo mordidos por cobra, Deus mandou levantar a cobra para eles se curarem. E quem adorou aquilo, aquela cobra, se curou. Então entenda, a intenção de Deus é que você olhe a morte, sofra pela morte do santo e se salve, se cure e se liberte. No Evangelho, nós vamos ver então que João Batista estava pregando e ele já estava falando que depois dele, porque ele estava profetizando, viria um que era muito maior do que ele nem era digno, fazendo dele um homem grande diante de Deus. Ele não era digno nem de desamarrar a sandália daquela pessoa que viria, né? E ele disse, olha, eu estou batizando vocês aqui com água, mas ele vai batizar vocês no Espírito Santo. E o que acontece? Jesus vem para ele. Jesus vem para ele para confirmar também para João Batista a missão que ele tinha, e ele vê aquele testemunho que Deus falou para ele. Então, João Batista batiza Jesus na água e vê o Espírito Santo batizando Jesus. Então, aquele Espírito Santo desce sobre Jesus como na forma de pomba. E Deus Pai daí fala, este é meu Filho amado, no qual eu ponho todo o meu amor. Então, aqui também nós temos uma forma do Pai, né, dar testemunho de Jesus, do sangue, que é João Batista, né, que no caso não é Jesus derramando o sangue, e também do Espírito Santo dizendo para você que Jesus é o Messias, o Senhor, o Filho amado, aquele que... Então Jesus ele tinha 1000 confirmações, e nesse tempo de Natal nós estamos só vendo isso, as 1000 confirmações de que Jesus é o Filho de Deus. E João não era de João Batista, não era nada, é da nossa época, é depois de Jesus. E João falando e dando testemunho para você do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da água, do sangue e do Espírito, dando então testemunhos de Jesus. O que eu desejo para você neste dia e para mim, para todos nós que estamos aqui. Gente, eu desejo do fundo do meu coração a vida eterna, não para aqueles mentirosos que falam de vida eterna e não acreditam em Jesus. Jesus é o Senhor, é o Rei, o profeta eterno. Só vai existir nova vida, nova profecia diferente dessa palavra depois que Jesus voltar. Não sei se vai ser agora ou se vai ser depois, mas Jesus é o Filho de Deus, aquele que morreu, ele veio lá 2020 anos atrás, ele já estava sendo profetizado e ele veio para a nossa salvação. Salvação do quê? Do corpo, da alma e do espírito. A alma é aqui, o espírito é aqui, o corpo é aqui. Então, ele veio para nos libertar. Digamos que você não acredita em Jesus, que é a maioria das pessoas. Faça que nem eu, né? Receba a palavra e diga, eu quero acreditar. Eu quero ser tua amiga. Jesus, ele é bom e o maior sonho dele é que você, como Natanael ontem, receba ele como Messias. Eu fiz isso, eu achava que não acreditava, mas o batismo na água fez como que eu tivesse uma luzinha, né, dentro de mim. Então eu fiz isso dentro de uma igreja onde ele estava lá. Eu disse, Jesus, eu não acredito em você. Fiz que nem Natanael. Se essas pessoas aqui estão aqui e não estão fingindo, eu também quero ser que nem elas. E Jesus, ele gostou do que eu falei. Ele foi fiel. Ele me tirou do meio dos meus familiares, onde eu era muito apegada e não conseguiria vê-lo, e me levou num deserto onde falou comigo. Me mostrou um monte de coisa que eu fiquei apaixonada por Jesus. Eu e ele só. Então, ele vai fazer isso com você. Eu tenho certeza, se você não acredita em Jesus e quer receber a vida eterna, a salvação, a libertação, né? Quem é o vencedor do mundo? Se quer vencer o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, vença o mundo. Mas vença o mundo não sozinha, na humanidade, né? Na fraternidade, só vai conseguir vencer o mundo não sendo deste mundo,
sendo da vida eterna, sendo de Jesus, sendo do Deus Pai, sendo da água, e o teu sangue sendo do Espírito Santo. Então, gente, louvado seja Deus nosso Senhor neste dia que Ele te batiza, que Ele te derrame a paz, a bênção, a misericórdia, o perdão, o arrependimento na tua vida, né? Que você entenda primeiro, como vai falar lá no Catecismo, os 10 mandamentos, que é a lei antiga, depois as bem-aventuranças, que é a lei de Jesus, e que você entenda também que existe também uma lei moral humana que segue os preceitos de Deus. Nós não estamos falando só do cristianismo, estamos falando do mundo inteiro, uma lei universal do homem, aquele homem que eu sempre falo aqui de Adão e Eva, que foram criados pelo Pai, antes de Abraão, antes de Moisés, antes de Jesus, né? Existiu um homem e uma mulher chamado Adão e Eva. Eu não sei que estágio que você tá, se você tá no estágio de Deus ter criado como Adão e Eva, ou se você está no estágio de Moisés, de seguir os 10 mandamentos, ou de seguir as bem-aventuranças e do Espírito Santo com Jesus. São vários caminhos que você pode chegar a Deus, né, e se salvar. O que é a salvação? É você morrer e receber a vida eterna, se você for uma pessoa salva. Se você for uma pessoa salva, misericordiosa, boa, como Adão e Eva, que dizem não para a serpente. Não sei como que você vai conseguir fazer isso, porque é difícil, eles não conseguiram, apesar do amor do Pai Criador dele, eles não conseguiram dizer não para a serpente. Se você conseguir, eu conheço alguns da minha família que conseguiram não acreditar em Deus e dizer não para a serpente e viver pela lei moral e ética, e conseguiram se salvar através da nossa oração, dos católicos, da família, né? Então, se você é uma pessoa boa, não acredita em Deus, mas você tem uma mãe, alguém, uma irmã, uma neta, né, que reza por você, quando você morrer, a pessoa reza na Igreja Católica com a morte redentora de Cristo, dos sacramentos, da missa, você pode se salvar com Nossa Senhora. Agora, esqueça de você se salvar só com leis morais e humanas. Sem Jesus Cristo, ninguém se salva, porque quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quero falar mais uma coisa ali que eu tenho visto e também tenho meditado. Ali no Catecismo de hoje, 1669, fala assim que você pode se salvar pela oração, jejum, esmola, sem ser visto pelos outros. Então, existe uma ideia que eu sempre critico a igreja, né, que ela não evolui porque ela fica sozinha, né, as pessoas, cada uma individuais, rezando, mas eles se apegam nisso aqui, que Deus vai ver a tua oração, Deus vai ver o teu jejum. Mas, gente, como vai ter conversões se não tem quem pregue? Como vai ter conversões se não tiver um grupo de cristãos orando para o Espírito Santo descer ali e te batizar? A missa, infelizmente, se você chegar ali cru e pecador, não vai te batizar. E nem é questão de ser visto pelos outros. O que acontece? Você chega na igreja, começa a cantar alto, todo mundo acha que você está querendo se aparecer. Entendeu? Julgam você. Mas não é, gente. Você canta alto, eles me olham para trás. Você está cantando alto justamente para gerar um escândalo, para as pessoas verem que você só vai conseguir encontrar Deus se você não ficar assim, para dentro. Eles cantam as músicas de igreja em dó, você tem que cantar em sol, o sol é alto. Então, minha alma canta. Não tem como você receber Deus, Espírito Santo, se libertar assim, ó. Claro que você precisa das duas coisas, mas por isso que eu digo, termina uma missa, começa um culto bem alto, louvor, coisa certa. Entendeu? Então, gente, a gente precisa receber o Espírito Santo de uma forma que não é para ser visto pelos homens. Eu, quando sou escandalosa, tenho TDAH, chego lá, eles acham que eu quero me aparecer. Todo mundo sai correndo. E não é. Eu não tô aqui na internet para me aparecer, eu quero que Jesus apareça em mim. Eu sou o burrinho e Jesus está montado em cima de mim. Mas se eu não for o burrinho, e se Jesus, coitado, nem tá aqui, eu não quiser mostrar Jesus, como é que ele vai aparecer? Mais uma última coisa para falar para você. Você tem que entender que você é uma vela. Uma vela, você é a vela a cera. E a luz que está em você é Jesus. Entendeu? Então, a gente não entende, porque às vezes pode ter um fogo de papel, que assopra assim e já apaga, mas assoprou. É um papel. Pode ter uma vela que fica 7 dias, entende? Então é um foguinho pequenininho, num corpão bem grande.
Então, essa é a vela de 7 dias. Tem a vela de 2 horas. E assim é a luz de Deus em você. Você tem que descobrir qual é a tua missão neste mundo. Você pode ser simplesmente uma vela que fica aquelas luzinhas do sacrário, a vida inteira acesa, mas ninguém vê. Entendeu? Que é o caso que eu tô achando da Igreja Católica. Fica a vida inteira acesa, mas ninguém vê. Pode ir lá num culto onde a luz de Deus se acende e já se apaga em 1, 2 horas, mas é uma coisa, uma luz forte. Ou um liquinho que fica uma semana, 30 dias. Então lembre sempre, a luz de Deus, ela é a luz. E você é o liquinho, a vela, o papel. Então, a luz de Deus tem que ser acesa a cada dia, a cada momento. É lógico que quando tem uma missa, se acende a luz de Deus. Eu não estou falando disso. A igreja é verdadeira, é católica, é universal. Ela está ali, Jesus está vendo. Mas não adianta Jesus ver e os homens que estão aqui, que precisam de você, de Deus, da missa, não verem. Entendeu? O que é a minha luta aqui? Que você enxergue Jesus sim na Eucaristia. Mas quanto tempo demorou para eu enxergar Jesus na Eucaristia? Mais de 15 anos. Porque a gente está afastado de Deus. É difícil você entender um Deus oculto, um Deus para dentro, um Deus que não se mostra. Só mais uma coisa. Eu falei ontem para você das pessoas que aceitam tudo e todos. O pecador, tudo. Essas pessoas, elas não fazem isso por mal, elas são covardes. Mas boca mole e covarde não vai para o céu. Você tem que ter coragem, gente. Você tem que ter coragem de, com ousadia, pregar a verdade de Jesus Cristo. Corrigir os que erram. Eles se arrependeram, louvado seja Deus. Às vezes você corrige, é você que está errado. Aí você vai lá, anota e vai lá e pede perdão. Mas a gente tem que ter ousadia nesse tempo final, onde existe guerra, medo, ódio, divisão, briga. Você tem que ter ousadia, pregar a verdade. Não adianta pregar para a família, gente. Não adianta, não adianta. Eles te veem como mãe, como pai, como filho, como não sei o quê. Então, mas pregue a verdade, lute pela verdade, ore pela verdade, em comunidade, ore pessoalmente, vá nos sacramentos, faça tudo o que você puder para o reino de Deus ser espalhado sobre a terra. Amém. Eu sei que você está já cansado e dizendo, nossa, de novo aqui, né? Já foram 20 e poucos minutos. Hoje é sábado, relaxe. Eu vejo pessoas fazendo propaganda aqui, né? Elas mesmas aparecendo, mulheres casadas de biquíni, e todo mundo olha, acha bonito, gente. Eu tô aqui falando a palavra de Deus para o teu conhecimento, para você crescer como ser humano. E outra coisa, se não gostar, só desligue, né? Não precisa ficar falando para mim que eu tô falando muito. Se a gente falar a vida inteira da palavra de Deus, lembre que um dia você vai morrer e vai ter que louvar a Deus. O que eu quero falar é o seguinte, João Batista falou que ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus. E esse dia uma pessoa falou para mim, olha, eu gostaria de ser como Jesus e lavar os teus pés. Só que uma pessoa que lave o meu pé como Jesus lavou o pé dos discípulos, não estaria me engrandecendo, mas estaria assim mostrando a sua humildade e engrandecendo Jesus. Para ser curta e grossa, João Batista falou que não era digno de desatar as sandálias de Jesus, mas o testemunho de Jesus, que não era digno o ser humano nem de desatar as sandálias dele, o testemunho que ele dá é ele lavar os pés dos discípulos. Então você entenda, ele era grandiosíssimo, o rei do universo que João Batista louvou e falou que nem era digno de Jesus por causa do seu pecado, mas ele também se fez o último dos homens, de lavar o pé do pecador. Ele lava o pé, ele serve o pecador, ele morre na cruz, morre de morte humana para mostrar para você que ele está ali te servindo. Então ele é enorme e pequeno, o grande e o pequeno, ele se faz grande e ele se faz pequeno. Ainda dentro dessa ideia, existem outras mentiras pelas igrejas afora. Uma delas é que quem não aceita Maria não é de Deus. Ou então, Jesus Cristo, ele falou que uma igreja, no Evangelho, os apóstolos falaram que uma igreja que ficasse muito tempo, ela era de Jesus.
E é nisso que eu me apego quando eu falo bem da igreja evangélica. Ela já tem mais de 520 anos, então se ela não acabou até agora e só aumenta, é que Deus está com ela, gente. Não tenham medo da igreja evangélica. Ela fala mal de Maria, e daí? Maria não está nem aí que falem mal de Maria, contanto que preguem Jesus Cristo. E preguem através do Espírito Santo. Jesus, ele fala que nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, mas podemos sim falar mal, xingar ele de tudo, até que ele não liga. Se Jesus Cristo, feito homem, venceu a morte, cuspão, ele venceu queimadura, ele venceu o prego na mão dele, você acha que ele não vai vencer você xingando ele? Uma vez uma pessoa aqui em casa jogou um quadro de Jesus na parede, xingando ele, jogando ele na parede, e não aconteceu nada com a gente. Então vocês têm que parar com essa ideia de proteger Jesus. Jesus não precisa de proteção. Ele morreu na cruz por nós, e muito menos Maria. Quem quer aceitar Maria, louvado seja Deus, você só vai ter bênção, é uma coisa a mais na tua vida. Mas se você não aceitar Maria, também o problema é teu, você não vai deixar de ter Jesus na tua vida. O que você não pode é blasfemar contra o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Esse Espírito Santo, ele estava em Moisés, estava em Abraão. E esse Espírito Santo batizou Jesus no Jordão, e esse Espírito Santo é que leva a igreja, tanto católica quanto evangélica, para frente. Esse Espírito Santo você deve respeitar. Por quê? Porque é o próprio água, é o próprio Deus Pai. O Espírito parava sobre as águas. Então, esse Espírito é o mais fortão de todos. Você pode sim blasfemar contra Jesus, não aceitar Maria na tua vida, qual o problema? Agora, ai de você, se você blasfemar contra o Espírito Santo, esse que batizou Jesus, que batiza a Igreja Católica, esse você tem que tomar cuidado. Porque o risco de você blasfemar contra o Espírito Santo é a morte eterna da tua alma. Então, quando você, plena do Espírito, como Isabel, como João Batista, fala alguma coisa, como Deus Pai falou lá hoje na palavra, e você então blasfemar, cuidado, tenho pena de você. Gente, pior do que negar Maria é negar a própria palavra. Se os apóstolos falaram que Teudas pregou, outros pregaram e acabou aquilo que elas seitas, e a igreja evangélica não acabou, você não pode negar esta palavra. Então, pior do que negar Maria é negar o Espírito Santo. É você guardar o Espírito Santo só para você, lá sozinho, né? Na Eucaristia, dá o mínimo para as pessoas. Você guarda o Espírito Santo só para você. Os irmãos católicos entre si não tem nada assim do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é só eu e Deus, e eu guardo o Espírito Santo só para mim. Isso é a mesma coisa que blasfemar contra o Espírito Santo. Então, pior do que negar Maria é segurar o Espírito Santo só para mim. Você não concorda comigo? Então, libere o Espírito Santo. Receba e libere. Aí nós podemos mudar esse mundo numa progressão geométrica, bem rápido. Perdeu o passo, Pará.